É muito ruim quando você tá querendo fazer uma live ou gravar um vídeo e o OBS Studio não ajuda e fica travando no computador, na verdade? Hoje você vai aprender a fazer a configuração perfeita de olho no gerenciador de tarefas, que é quem controla tudo no seu computador. Agora vamos lá para a página do OBS Studio. Eu tô aqui com o OBS Studio aberto, vou deixar até minha barra de tarefas aberta aqui embaixo pra gente ver os aplicativos que tá rolando e tudo que pesa no sistema para quando você vai gravar ou fazer uma live. Primeira coisa, a gente tem que vir aqui em configurações e verificar qual vai ser o codec que a gente vai usar. Aqui você já sabe fazer as configurações, por exemplo, você vai gravar aqui em geral e você quer gravar, por exemplo, alguma tela do seu computador, então você esconde o OBS Studio. Aí vocês estão vendo o OBS Studio porque eu não marquei essa opção aqui. Mas beleza, vamos lá para a saída, porque é aqui em transmissão e gravação que a gente precisa fazer a configuração perfeita para não ter travamento. Então vamos lá. Para o quesito transmissão, eu vou até falar para você copiar aqui essas configurações, porque não tem nada de mistério aqui nas configurações de codificador. O que vai mandar na sua live tá aqui em codificador de vídeo. O que acontece? Se você está usando uma placa AMD, você vai ver essa sequência aqui, de baixo para cima. O X264 é o seu CPU, do seu computador, então aqui é o processador da sua máquina. A partir daqui, da segunda opção de baixo para cima, aí você vai ter o codec da sua placa de vídeo. No meu caso, eu tenho os dois formatos de AV1, tá vendo? Que é o SVT e o AOM, e também tenho a opção de H264 e H265. Se você vai fazer uma live e tá precisando que seja o mais simples possível para não ter travamento, você já vai pensar em H264. Só que eu vou mostrar para você como a gente pode ir da maior qualidade para menor qualidade. Então, é óbvio que eu escolheria aqui a opção AV1. Então, beleza. A taxa de bits para uma live em 1080, que no caso é Full HD, tem que estar acima de 6.000 kbps. Então, esse valor aqui tá ok. Controle de taxa de bits, você pode deixar em CBR. Aqui no intervalo de keyframe, deixa no automático, porque aí o seu computador vai estabelecer o valor real, e a predefinição, eu não altero nada, a princípio, porque a gente vai tentar fazer essa live em AV1. Aqui em gravação, a gente também tem a questão do codec, tá vendo? Codificador de vídeo. Eu aconselho você fazer o teste aí no seu computador, sempre de baixo para cima. Se você estiver usando uma placa da NVIDIA, provavelmente vai ser a mesma ideia. De baixo para cima, você tem o que há de mais novo e mais potente. Aí vai pesar na sua máquina, aí você vai diminuindo. Eu costumo gravar em H264, que eu acho que é uma qualidade excelente. Se você quer editar, por exemplo, você está usando o DaVinci Resolve, H264 é perfeito. Não vai ter travamento, você talvez nem precise usar o proxy. Mas dependendo aí do seu editor de vídeo, do seu computador, usa um codificador melhor. Quer ter qualidade maior? Vai para H265. Seu computador aguenta? Vai para o AV1. Começou a travar no AV1? Volta para H265. Então a ideia aqui é básica. Do mais atual, ou seja, do codec que é mais moderno, só que exige muito do seu computador, ao codec mais antigo e mais maleável. O H264 é excelente, então eu mantenho essa configuração aqui. Tá vendo? O formato em MP4 de gravação, o codec H264, o codificador eu não altero nada, FFmpeg, AAC já vem como padrão. Aqui você vai escolher as faixas de áudio e tudo mais, vai manter de novo em CBR. Aqui, para você não forçar o seu HD, o que acontece? Muitas das vezes o pessoal chega aqui e põe 10.000, 12.000 kbps. Beleza, talvez você tenha uma qualidade de vídeo até que imperceptível, só que acima de 8.000 kbps, você vai estar trazendo muito arquivo, muito material para dentro do seu HD. Se você for fazer uma gravação de 1 hora, por exemplo, você vai e muda aqui para 20.000 kbps, achando que vai melhorar, vai trazer uma qualidade superior. Aí quando você gravar essa 1 hora, já vai estar uns 20, 25 GB dentro do seu computador, pesando no teu sistema. Então, para que você quer um arquivo grande? 8.000 kbps tá ótimo. Intervalo de keyframe, aqui eu tiro de alto e ponho para 2 segundos, tá vendo? Predefinição, eu ponho em qualidade, perfil em high e biframe máximo em 2. Aqui eu não altero mais nada. Então, se você estabeleceu aí no seu computador do jeito que tá aqui, pode confiar que vai dar certo. Aí, é claro, você tem que clicar aqui em exportar, aí você vai escolher uma pasta, tá vendo? Aqui em vídeos, eu já fiz essa pasta aqui, ó, teste de configurações. Então, beleza, eu vou trazer a minha gravação para cá. Dou um OK e aplicar. Lembrando que aqui na saída, em transmissão, a gente tá com AV1, tá vendo? SVT AV1. E aqui em áudio, eu sempre coloco 320, que é a qualidade máxima do codec aqui de áudio quando você vai fazer uma live ou uma transmissão. Aqui no buffer de repetição, eu não altero nada, deixo do jeito que tá. Vem aqui para transmissão. E uma dica que eu vou te dar também. Clicando aqui em vídeo, tá vendo que a resolução base, que é a área de edição, tá em 1920 por 1080, porque o meu monitor, ele é Full
HD. Se você tá pensando assim, eu quero fazer uma gameplay, eu quero fazer uma live em 4K dentro do meu computador, só que eu quero alterar aqui em resolução de escala, aqui é a saída. Se você forçar aqui e digitar, por exemplo, para ir para 4K, você vai ter que escolher um filtro de redução. É aí que começa a pesar no teu sistema. Então eu não aconselho você alterar a resolução de saída maior do que a resolução do seu monitor, porque aí vai pesar no teu sistema e não vai ajudar você a fazer uma live legal, entendeu? Então são detalhes que você tem que saber. Já já eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas, aí você vai entender bem o que eu tô falando. Estabeleceu tudo, tá tudo certo? Aplicar e ok. Aqui nas configurações, né, eu vou voltar aqui para você ver que aqui na transmissão já pus minha chave, tá tudo certo. Clique em ok. Beleza, tá tudo certo aqui em configurações, mas antes vou até te mostrar aqui em microfone que eu tô aqui com alguns filtros acontecendo, quer ver? Eu tô aqui com supressão de ruído. E por que que eu coloquei esses plugins aqui? Geralmente eu não uso para fazer live nem para gravar. Depois no programa de edição, aí que eu faço o tratamento de áudio, que eu acho mais interessante. Até para gravar com uma qualidade melhor, para não ter travamento, para depois fazer o processo. Mas de repente você viu aí um vídeo no YouTube de uma pessoa ensinando você pegar e inserir aqui uma série de plugins, tá vendo? Se você for buscar um VST, que é aqueles que você pode baixar dentro do seu computador, ó a lista que eu tenho aqui. Então se eu fizer aqui uma lista enorme de plugins, com certeza vai pesar no meu processamento. Principalmente esses que são VST, tá vendo? Eu vou abrir esse daqui só para você ver. Ele tá acontecendo aqui em tempo real, tá vendo? Eu tô fazendo uma equalização no meu áudio, então o áudio que tá subindo pra live que tá sendo gravado, já tá sendo gravado com qualidade. Só que esse plugin aqui é pesado. Ele vai pesar aqui no processamento quando a gente começar a gravar ou fazer a live. Então a ideia aqui é o seguinte, se você tá com uma série de plugins aí pendurado, então você tem aqui uma cadeia de plugins, presta muita atenção se isso não tá te prejudicando. Talvez o único plugin que compense aqui é a supressão de ruídos, que é nativo do OBS Studio. Você clica no sinal de mais, aí você escolhe a opção supressão de ruídos. Tá vendo? Eu já tenho aqui, vai sair como 2. Aí você pode dar um ok. Aí aqui na opção de método, em supressão de ruídos, vai ter o RN Noise, que é o mais poderoso. Então vai pesar na sua CPU, tá vendo? Ele tá indicando, ó, o maior uso de CPU, qualidade boa. Então você tá usando o processador da tua máquina. Talvez aqui esteja te prejudicando. Talvez compense você usar a opção que usa menos CPU. Ou você pode esquecer essa questão aqui, não utilizar plugins, e depois assistir esse vídeo onde eu ensino você fazer todo o tratamento de áudio dentro do DaVinci Resolve de forma 100% gratuita. Teu áudio fica 100%, sem ruído, sem nada. Vai aparecer um card aqui em cima e você assiste depois. Mas se você quiser gravar já cortando o ruído, escolhe a opção de baixo uso de CPU se o seu computador estiver travando. Eu vou tirar esse plugin porque aqui já tá rolando. Então deu para entender que eu tô com 3 plugins aqui acontecendo. Vou fechar. Agora sim a gente vai iniciar uma transmissão. Clico em iniciar, automaticamente ele já faz a gravação porque eu já programei para isso. E aí agora o meu uso de CPU, tá vendo, ó, 29.1, 30%. Vou clicar com o direito do mouse. Agora vem o segredo aqui, presta bastante atenção. Gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas, são 2 opções que você tem que prestar muita atenção. A sua CPU e a sua memória. Se a memória estiver consumindo muito, estiver acima de 50, 60, até 70 no máximo, com certeza ela vai esquentar muito. E aí vai começar a dar travamento no seu computador, porque tá diminuindo o consumo, justamente para o computador não ter que reiniciar. Então se tem alguma coisa a mais comendo a sua memória RAM, é melhor você fechar. Por exemplo, eu tô aqui com o Chrome aberto. Aqui tá indicando que tem 10 páginas acontecendo. Então o que acontece? Se eu tô aqui com a minha live acontecendo e eu quero administrar isso, eu posso pegar o meu login do Chrome e trazer, por exemplo, pro meu celular. Aí eu vou administrando a minha live por lá, porque aí não compensa eu estar aqui no gerenciador de tarefas com o Google aberto, tá vendo? Aqui já tá consumindo. Eu tô gravando pelo software da minha placa, já tá consumindo aqui também, tá vendo que tá aberto aqui, ó? Tá rolando a gravação e também tá pesando aqui no meu gerenciador de tarefas. Tá vendo a CPU? A CPU não pode estar acima de 50, 60%. Mesmo que a sua CPU seja poderosa, você possa pensar assim, poxa, a minha CPU, ela tem um boost de 4.0, mas o boost, olha aqui, ó, a CPU, ela não pode trabalhar lá em cima, porque ela tem que ter um limite, é igual o áudio. Tá vendo o áudio aqui, ó? Eu tô trabalhando dentro do amarelinho. O boost é geralmente essa área vermelha. Se você tá com o seu CPU lá em cima, quer dizer que vai ter travamento, porque tá em gargalo. Não tem mais sobra, entendeu? E você nunca fica acima de 50% na CPU, tá vendo? Não compensa. Aqui na minha GPU, presta atenção, eu quase não tô utilizando, tô só com 4%, porque ela não tá transmitindo nada, praticamente tá travado, porque a gente tá trabalhando aqui, eu fiz uma live pra você em demonstração em AV1, o AV1 pra mim não vira. Então beleza, vamos deixar aqui aberto, só pra você entender, eu tô aqui só com software de gravação aberto, eu tô aqui com a minha página do Google, do meu canal aberto, tá vendo que tá dando um alerta aqui, ó, a taxa de bits de transmissão atual é menor que 261 kbps, talvez porque eu não liberei nada aqui, deixa eu liberar um vídeo, que é o início da minha live, pra ver se vai subir esse valor aqui. Quando tá dando problema aqui, ó, nessa área verde, quer dizer que tá relacionado com a sua internet, tá vendo? Agora tá subindo aqui, ó, eu não tinha soltado antes desse vídeo, mas
mesmo assim, lá eu programei pra estar acima de 6. Agora foi, tá vendo? 4. Agora sim tá transmitindo, tá vendo? Mas tá travando, tá vendo? Dando umas travadinhas. Por quê? Porque eu tô com tudo isso daqui aberto. E aqui no caso agora, a minha CPU, tá vendo? Ó, foi pra 93%. Então já é uma transmissão que não vai dar certo. E quando eu gravar, também vai estar travando assim. Entendeu a ideia? Se você tá com o CPU aqui alto, esquece, não rola. A memória ainda vai, tá em 31%. Agora caiu a CPU, tá vendo? Por quê? Porque travou. Lembra que eu falei pra você que o SVT AV1, ele não rola aqui no meu computador? Então ele já viu que não vai entregar, mesmo que prometa. Aí ele já dá um travamento e já era, entendeu? Fala que houve um erro, ele já foi e parou, interrompeu a transmissão aqui. Quer ver lá no meu canal? Tá vendo? Ó, encerrar a transmissão. Encerrar, beleza. Avançar e já era. Dispensar. Vou começar aqui uma nova transmissão, vou parar a gravação, vou fechar essa janela e vou parar a gravação. Deixa eu parar esse vídeo também. Deu pra entender até aqui? Tudo depende do quanto você vai pesar na sua CPU e na sua memória. Mesmo que eu parei tudo, a memória ainda tá alta, tá vendo? Vamos ver o quanto que a gente consegue abaixar aqui da minha CPU? Vamos lá. Eu venho aqui em configurações, volto aqui em saída. Em transmissão eu não vou fazer mais em AV1, porque eu sei que o AV1 não entrega legal. Até o AV1 AOM até rola meio que forçando, mas não é o ideal. Vamos tentar o H265, que é um codec melhor do que o H264 para ver. Seleciona H265, taxa de bits, lembra? 6000 kbps. Aqui o CBR eu não mudo, keyframe eu deixo no 0, qualidade, beleza. Clico em OK. Vamos fazer de novo uma transmissão. Agora você presta muita atenção aqui no CPU dentro do OBS Studio para ver o valor que vai alcançar. Iniciar a transmissão. Vou clicar para começar aquele vídeo de novo, que é a introdução da minha live, e a gente vai vir aqui para minha página do YouTube para a gente ver qual a qualidade que tá rolando aqui da nossa live. Só que antes, presta atenção aqui na CPU. Lembra quanto era antes? Era 30%. Eu aconselho você fazer uma configuração que não passe de 10% aqui na sua CPU, porque senão você vai travar o seu computador, principalmente se você for fazer uma gameplay, porque aí vai pesar no teu sistema e com certeza vai travar. Vamos ver lá na minha página como tá? Tá rolando a live aqui. Deixa eu ver nas configurações de integridade do stream. Tá rolando como excelente, não tá tendo travamento. Deixa eu liberar um pouquinho o som. Não tá tendo travamento. Deixa eu liberar um pouquinho o som. Tá vendo que legal? Então aqui com certeza vai rolar essa live e a minha gravação no OBS Studio sem interrupção, sem problema nenhum. Tá vendo que o kbps aqui tá rolando no valor real de 6.000 para cima? A gravação tá no máximo CPU de 9, 10 no máximo. E aqui no gerenciador de tarefas, tá vendo? Ó, 30% no máximo. Aí o que eu aconselho você fazer? Sai fechando tudo que não interessa. Deixa só o OBS. Vai fazer uma gameplay? Deixa só o OBS Studio e a sua gameplay. Vai fazer uma live ensinando alguma coisa para alguém? Abre só o necessário. Ó, a memória também ficou pequenininha, tá vendo? O desempenho do CPU tá tranquilo, não tá forçando muito. E a minha GPU praticamente não tá utilizando nada. Isso sim é o ideal. Ainda vou fechar aqui a minha página do Google, porque eu vou pegar e vou acompanhar essa live aqui através do meu celular, por exemplo, ou um notebook que eu tenho. Aí eu não peso no meu sistema, para você ver como no gerenciador de tarefas vai diminuir esse consumo aqui. Ó que legal, tá baixinho, ó. Vai ficar até abaixo de 20. Então do jeito que tá aqui, tá excelente para fazer uma live, eu não tenho travamento, dá até para utilizar os plugins lá na faixa de áudio, aí eu não vou ter problema, entendeu? E esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima é um aulão a respeito do OBS Studio, tá bem legal. E esse que tá aparecendo aqui é uma dica bônus para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo tutorial.